Eu não sei se você conhece música. Eu estudei música quando era criança, mas de fato não foi muito longe, eu conheço um pouco. Eu sei, por exemplo, que a pauta musical ela tem 7 notas. De Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas. Essa é a escala musical. Mas quando se toca um instrumento como o piano, que a Alessandra está aqui preparada para tocar, a gente tem as notas normais da pauta, que aqui no teclado, né, no piano são as teclas brancas, mas você tem também as teclas pretas, que correspondem aos sustenidos, aos bemóis das notas, são intervalos entre uma nota e outra. As músicas em geral elas são tocadas nas teclas brancas e as teclas escuras, pretas, elas ajudam, elas apoiam. E existe um acorde, existe uma forma da música ser preparada e tocada. Ela pode empregar os tons ou os acordes em tom maior, por exemplo, um Dó maior. Isso é um Dó maior, ok? E você, a partir do Dó maior, você canta toda uma música que é preparada a partir desse acorde. Mas existem aqueles acordes que são chamados de tons menores. Por exemplo, compara o Dó maior com o Dó menor. Percebeu a diferença? Normalmente as músicas que são tocadas em tom menor, elas são músicas mais lentas. Elas tendem a ser músicas mais melancólicas. Se você que gosta de música clássica, talvez já tenha escutado aquele minueto em Ré menor. Tem uma música que você vai conhecer quando for tocada, que ela é toda tocada nas teclas pretas. Toda música é tocada nas teclas pretas. É essa. Conhece? Ela é toda nas teclas pretas. Essa música, Amazing Grace, Graça Maravilhosa, ela foi composta por um homem. O nome dele é John Newton, um inglês. Esse homem, ele era capitão de navio. Nós estamos falando aqui de 1700 e alguma coisa, século XVIII. E como capitão de navio, o seu trabalho era transportar escravos. E ele buscava escravos na África, no Congo, naquela curva da África onde se localiza ali Costa do Marfim e outros países. E ele transportava esses negros, esses escravos, para a Inglaterra, para a Europa. E um dia, no meio de uma tempestade, esse John Newton, esse capitão, já havia escutado o Evangelho e ele entrega a sua vida a Cristo. E esse hino, que é talvez o mais famoso tocado no mundo, ele foi escrito por John Newton por conta da sua conversão. A letra é uma letra que é um testemunho daquilo que aconteceu na sua vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu estava morto, agora eu vivo. Dizem que, na verdade, John Newton, essa melodia, ela estava impregnada na sua mente. Porque ele escutava, ele ouvia que lá nos porões do navio, aqueles escravos, sem letra, eles entoavam essa melodia. E assim foi. E ele compôs, colocou letra naquilo que ele ouvia os escravos cantando em tom menor, lá nos porões do navio. Escravidão é uma mancha na história da humanidade. Escravidão é triste. Os escravos, eles choravam. Eles compunham essas melodias e o soul americano, né, a música americana baseada nos negros que foram trazidos para a África, elas têm essa conotação. E a vida de um escravo, ela é uma vida em tom menor. Ela é uma vida marcada pela tristeza. Ela é uma vida marcada pela melancolia.
Agora, quando uma música é tocada no tom maior, ela tem uma outra ênfase. Ela traz alegria, ela traz satisfação, ela traz ânimo. Como essa. Ressurgiu, aleluia. Muito obrigado, Ale. Escravidão é uma mancha na história da humanidade. A escravidão envergonha a história dos norte-americanos, por exemplo. E se você conhece um pouco da história americana, se você assistiu aquele filme 12 anos de escravidão, ou se você está acompanhando as notícias atuais que falam a respeito das cada vez um número maior de mulheres que vão ter filhos nos Estados Unidos para que seus filhos tenham a cidadania americana, e é um problema sério hoje pelo governo norte-americano, porque as mulheres que vão para lá, para isso, elas estão usando da lei da 14ª emenda lá nos Estados Unidos, da Constituição americana. Mas a 14ª emenda norte-americana, ela foi criada para dar direito aos negros, que agora foram libertados da escravidão. Todo aquele que nasce em território americano, que se submete às leis americanas, esse é cidadão americano. Porque a escravidão, ela durou muito tempo e ela foi uma marca vergonhosa na história norte-americana. Ale, obrigado. Ela é uma vergonha na história brasileira, e nós sabemos que ainda hoje nós brigamos com isso em vários lugares. A escravidão ainda disfarçada muitas vezes, ela ainda acontece. Você sabia, e se você gosta de viajar, você já foi para Porto de Galinhas? Você sabe qual é a história de Porto de Galinhas? Porto de Galinhas era o porto onde chegavam os navios que traziam os escravos da África, lá para o nordeste do Brasil, na região de Recife. E quando chegava um navio carregado de escravos, o boato que corria pela vila é: tem galinha no porto. E hoje Porto de Galinhas, território turístico, tem essa história, tem essa marca na sua história. Foi um cristão que, a partir do seu empenho lá na Inglaterra, chamado Wilberforce, ele pôde lutar contra a escravidão, e finalmente na Inglaterra eles aboliram a escravidão. E assim que a história, ela carrega consigo esta marca, e tudo isso na história da humanidade é relativamente recente. Nós estamos falando do século XVIII para cá, 3 séculos em que grande parte, pelo menos do mundo ocidental, tem tentado erradicar a escravidão. Mas existe uma escravidão que é muito pior do que aquela que foi experimentada pelos africanos, que é a escravidão da alma. A escravidão da alma. É uma escravidão que oprime o ser humano, que retira do ser humano a sua dignidade de ser criado à imagem e semelhança de Deus para um relacionamento com Deus. Sim, assim como acontecia com os escravos, com os negros, muitas vezes eles não queriam ser libertados, eles preferiam continuar escravos. Assim, muitas pessoas escravizadas no seu íntimo, escravizadas de alma, elas tendo a oportunidade da libertação, preferem não viver esta vida de liberdade. Uma espécie de síndrome de Estocolmo. Já ouviram essa expressão? Aquelas pessoas que são maltratadas, abusadas, que são sequestradas, que são escravizadas, mas que por conta de um estado de ânimo, de alguma coisa, ela se afeiçoam de tal maneira com aqueles que as escravizam, ou com aquele que a maltrata, que ela se afeiçoa a esta pessoa, e ela não quer sair daquele contexto de um relacionamento que está sendo abusivo, está sendo prejudicial. O fato é que o ser humano, o homem e a mulher, estão escravizados espiritualmente. E tem esta escravidão da alma. É uma escravidão que produz uma cegueira espiritual e que conduz à morte espiritual. Agora, como é que os homens e as mulheres podem ser libertos da escravidão da alma? Será que existe alguma ideologia
que possa libertá-los? Será que a ecologia pode libertá-los e o cuidado com a natureza pode significar essa libertação? Será que algum sistema econômico é capaz de libertar a alma do ser humano? Essas coisas são todas insuficientes. Insuficientes. É aqui que entra o Evangelho. Jesus Cristo disse: vocês vão conhecer a verdade que vai libertar vocês. João capítulo 8, versículo 32. Para falar de libertação da escravidão, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, para ler comigo os versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Em que o apóstolo Paulo, muito conhecedor dessa realidade lá no seu tempo, da escravidão, da necessidade de libertação, mas falando aqui a respeito da escravidão da alma, ele diz o seguinte, versículo 13, Colossenses 1, pois ele, Cristo, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo está dizendo que Cristo liberta das trevas para uma vida na luz. Cristo resgata das trevas para a luz. Na verdade, só há duas situações possíveis para o ser humano. E você e eu nos encontramos em uma de duas situações possíveis. Ou você e eu, ou você está escravizado ao domínio das trevas, ou você é um escravo, uma escrava deste império, deste governo de trevas, ou você está vivendo no reino de Cristo. Não tem meio termo, não tem opção aqui, não existe uma terceira via. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Ou você é súdito do império das trevas, escravo do império das trevas, ou você é súdito do reino de Cristo. O domínio das trevas, ou o império das trevas, depende da tradução que você tenha na sua Bíblia, tem a característica, tem a qualidade, se é que podemos chamar isso de qualidade, de transformar coisas boas em coisas perniciosas. Okay? O império das trevas, ele pega aquilo que é bom e transforma em algo essencialmente ruim. Por exemplo, a comida. Será que comida é uma coisa boa? Temos as nossas preferências, mas geralmente nós 3 vezes por dia estamos na frente de um prato. Ok? Nós gostamos de comer. Comida é uma coisa boa. Comida é uma necessidade básica. Comida foi criada por Deus. Deus criou, colocou o homem no jardim e disse, olha, tudo isso aí é para vocês, se alimentem à vontade. O império das trevas faz com que a comida, uma coisa boa, saudável, necessária, se transforme em glutonaria. Uma coisa ruim. E eu acabo, e você pode acabar escravizado à comida. O reino das trevas, o império das trevas, pega algo saudável, bom, correto, legítimo, como o sexo, o relacionamento sexual entre homem e mulher, presta atenção, entre homem e mulher, casados, em aliança, e transforma isso em algo imoral, indecente, degradante. O império das trevas, ele transforma aquilo que é bom em algo ruim, o poder. O exercício do poder, o exercício da autoridade, que deve servir para beneficiar. Toda estrutura humana necessita de autoridade, há um princípio de autoridade e de submissão que funciona em todos os relacionamentos humanos, que deve ser perfeito, como é na Trindade, por exemplo, entre Pai, Filho e Espírito Santo, é transformado em opressão. O império das trevas transforma aquilo que é bom em algo essencialmente ruim. Agora, aqueles que são escravizados a esse império das trevas, eles fazem aquilo que o seu dono manda. E a Bíblia deixa isso claro,
Nós somos arrastados, nós somos levados pelos pensamentos e pelas manobras e pela influência do príncipe desse mundo. O limite do escravo do império das trevas, ele é um limite estreito, porque ele não enxerga. A Bíblia afirma isso, que Satanás, o príncipe dessas trevas, ele cega de tal maneira o entendimento dos incrédulos, dos seus escravizados, que o brilho, a glória do Evangelho não resplandece, eles não enxergam luz, porque eles estão escravizados. Espiritualmente, o escravizado às trevas está morto, ele não está de fato vivendo. Essa é a qualidade, essa é a característica do império das trevas. Mas o reino de Cristo, ele transforma trevas em luz, ele transforma a morte em vida. Enquanto este império de trevas transforma o que é bom em ruim, o reino de Cristo transforma o que é ruim em bom. Agora, o que Cristo faz? E Paulo fala daquilo que Cristo faz em favor do homem, da mulher, do jovem, do velho, que está escravizado a este reino de trevas. Diz Paulo, versículo 13, ele nos resgatou do domínio das trevas. Cristo resgata, Cristo liberta, livra, porque esse é o significado do verbo resgatar. Libertar, salvar. Pensa comigo, tem duas maneiras pelas quais um escravo, ou um povo escravizado, pode ser libertado. Ou pela força, ou pagando o preço devido, certo? Não tem outra maneira. Ou a força, você domina o imperador, ou enfim, aquele que está exercendo o domínio e arranca, ou você compra. Cristo fez as duas coisas. O Senhor Jesus fez as duas coisas. Redenção, que fala o versículo 14, em quem temos a redenção. Redenção significa pagar o preço para libertar, pagar o preço para comprar. Redimir é comprar para si, tira de lá e compra para si. Mas também Cristo fez isso pela força, pelo seu poder, porque ele invadiu esse planeta, ele entrou na história, ele encarnou, ele tornou-se do tamanho do homem, e ele veio para, nesse domínio das trevas, ele veio para resgatar pessoas. No seu poder, e não na sua fraqueza, no seu poder, na sua autoridade, ele se deixou ser pregado na cruz. E como nós cantamos aqui, o ato de Cristo lá na cruz, o seu sacrifício na cruz, é o preço do pagamento, que foi pago para Deus, a culpa dos pecados, mas é também o exercício do seu poder, resgatando pessoas das garras de Satanás e do império das trevas. O reino invadiu o cativeiro do império das trevas. Você lê o livro de Atos, você tem o registro desta invasão de conquista. A maneira como o Evangelho foi sendo pregado, e pessoas, e povos, e raças, e impérios, e regiões foram sendo alcançadas, e pessoas foram sendo esclarecidas, saindo das trevas e vindo para a claridade. Foram esclarecidas e salvas por Jesus Cristo. E até hoje esse processo está em curso. E até hoje está em curso. E ele continuará em curso até o dia em que Jesus Cristo vier para buscar todos os seus redimidos e levá-los para si. E o nosso papel como igreja não é outro que não seja o de pregar este evangelho de conquista, de que Cristo pagou o preço para resgatar homens e mulheres do império das trevas. Uma vez resgatados, nós não mais precisamos obedecer ao antigo dono. Não funciona, não faz sentido cristão que experimenta uma espécie de síndrome de Estocolmo, que uma vez tendo a oportunidade de ser liberto, se afeiçoa de tal maneira com as trevas e com o dono das trevas, que prefere ficar lá. Não faz sentido.
Não faz sentido. Amar o mundo é repetir Israel lá no deserto, que ficou com saudades do Egito, e saudades das coisas que tinha no Egito, onde eram escravos. E no deserto eles eram livres. Cuidado com isso. Nunca pense que a sua salvação é uma coisa fácil, que tenha sido fácil, ou que é fácil. Não foi. Não foi. Há um processo de conquista pela força e pelo pagamento. É assim que Cristo nos salva. Por isso, não viva mais como se você fosse um escravo das trevas. Você está na luz. Se você conhece Jesus Cristo, você tem a oportunidade de estar plenamente na luz. Isto é liberdade. Liberdade. Agora, liberdade não é exatamente aquilo que nós pensamos, que agora eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entendo, ninguém tem nada a ver com isso, porque há uma segunda ação aqui de Jesus Cristo no versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O verbo transportar, transferir, significa que ele removeu de um lugar para outro lugar. É a mesma palavra que é empregada para deportar. Esses aviões que estão chegando dos Estados Unidos, trazendo de volta brasileiros que tentaram entrar lá ilegalmente, foram deportados. O Senhor Jesus Cristo nos liberta do império das trevas e nos remove agora, nos transfere para um outro reino, sem que a gente saia do lugar. Há uma mudança de senhorio. Há uma mudança agora de autoridade. De fato, a grande mudança, ela é na qualidade do dominador. Antes, trevas. Agora, luz, claridade, esclarecimento. Antes, sem esperança, morte. Agora, esperança, esperança real. Esperança real. Antes, vulnerável. Vulnerável. Ia sendo levado. Agora, protegido. Protegido, como temos ouvido aqui nos últimos domingos. Protegido. Aqui morte. Aqui vida abundante. Não só abundante, vida eterna. Cristo, portanto, ele liberta, ele redime, mas ele também transporta, transfere. Nós mudamos a nossa cidadania, o nosso passaporte. Deixa eu ilustrar isso. Você já tomou vacina? Aliás, atenção, a partir de março deve estar disponível aí a vacina contra a gripe. É importante, hein, com tudo que está acontecendo no mundo aí. A vacina, ela nos imuniza contra as enfermidades, certo? Febre amarela, dói aquela injeção, mas ela imuniza. E pode morrer macaco no quintal de casa, não vai me pegar. Por quê? Porque eu estou vacinado. Se eu pegar a ilustração da vacina, eu fui tirado, eu agora fui vacinado contra as trevas. Eu agora pertenço a um outro governante. É a história de um país que tem um ditador que é malvado, um ditador que oprime o seu povo, um ditador que esmaga o seu povo, um ditador que corrompe-se, que faz todo o mal possível para o seu povo em benefício próprio. Mas, por alguma razão, ou esse ditador morre, ou acontece um golpe de Estado, alguma coisa acontece, e agora esse país é governado por um indivíduo que é sábio, que é bondoso, que é gentil, que é cuidadoso, que se preocupa com o povo. É essa a ideia. Libertados daqui, transferidos para um outro governo, para um outro governante. É a história, por exemplo, daquela família que durante muito tempo ela vive mal, ela vive em más condições. O pai, o cabeça do lar, é alcoólatra e maltrata, e chega bêbado, e bate, e não cuida das necessidades da família, e realmente é alguém que prejudica, e todos têm vergonha dele. Mas um dia esse homem se converte, e agora, lúcido, em plena razão, ele agora se torna uma outra pessoa. Ele agora vem para casa, não no bar.
ele cuida da família, ele respeita os seus familiares. Essa mudança do governante do lar. Eu conheço casos assim. É incrível o que Cristo faz na vida das pessoas quando chegam a Ele. É o caso que eu e você temos que avaliar quem de fato governa as nossas vidas. Quem de fato manda na nossa vida. Quem dirige os nossos passos. Nós temos que conscientemente entender que deixamos de ser filhos do diabo. Essa expressão está na Bíblia, 1 João, capítulo 3. Filhos do diabo. E nos tornamos filhos adotados de Deus. Olha só. Filhos do diabo. Escravizados. Nós fomos adotados por Deus. Por conta daquilo que Jesus Cristo fez. Essa libertação, ela implica também na adoção. Numa família em que agora seremos cuidados, protegidos, supridos, abençoados. Qual a vantagem disso tudo? De fato, esta passagem aqui é o âmago do Evangelho. Observe esses termos: redenção, perdão dos pecados. Redenção é esta ideia de ser adquirido, de obter a liberdade. Não porque você fez alguma coisa, mas porque alguém fez por você. Você foi redimido. E a sua dívida, ela foi completamente paga. Dívida das suas culpas diante de Deus, dos seus pecados diante de Deus, algo que mantinha você lá, isso foi resolvido lá na cruz. Então, o âmago do Evangelho de Jesus Cristo está aqui, nestas palavras de Paulo. Esta é a síntese. Cristo liberta das trevas para a vida na luz. Agora, vida. Vida. Como tem sido a sua vida? Qual tem sido a qualidade da sua vida? Jesus disse isso claramente quando afirmou: eu vim fazer esta obra para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante, vida na acepção da palavra. O que eu tenho enquanto eu estou no império das trevas, deixa eu lhes dizer, não é vida. É vida. É vida biológica. O coração pulsa, o cérebro manda as ordens, o pulmão funciona. Mas o doador da vida, que é o Senhor, Ele me convida a fazer esta transferência, para que eu possa com Ele, nele, experimentar aquilo que na acepção da palavra é vida. A vida de pessoas que foram libertadas das trevas. Por exemplo, pessoas que estão vivendo libertos de culpa. Para um pouco e pensa. O Dr. Valmir está aqui, ele talvez possa falar com... Talvez não, pode falar com muito mais propriedade do que eu. A culpa, ela oprime. A culpa maltrata. A culpa, ela esmaga. A culpa, ela é uma tragédia na vida das pessoas. Cristo está oferecendo o perdão dos pecados. Ele está oferecendo nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas. Ser liberto dos sentimentos de culpa por coisas que se fez, por coisas que se deixou de fazer, é uma forma de experimentarmos essa libertação que Cristo promete na sua palavra. Eu não posso sair do império das trevas, ser transportado e trazer comigo um fardo de culpas. Não faz sentido. Eu fui liberto. Se eu confessei, se eu restituí, se eu deixei, eu estou liberto. Liberto do rancor. Eu não preciso mais carregar no meu coração sentimentos rancorosos contra situações, contra pessoas, contra Deus, muito menos. Eu não preciso, eu posso me libertar dessas coisas. Eu tenho agora uma nova vida, eu fui liberto, eu fui resgatado. Isso pertencia lá, não faz mais sentido agora.
Eu posso me libertar da tristeza pelo pecado ou pelo passado. Claro que muitas vezes o nosso passado, ele tem lá suas marcas ruins, negativas e que me envergonham, mas eu posso me libertar disso. Porque Cristo me libertou disso. Ele me lavou, Ele me purificou, Ele me perdoou todos os pecados. A vida que o Senhor tem para mim, como redimido, como liberto, me livra também da ansiedade pelo futuro. O que vai ser amanhã, o que vai ser no ano que vem, o que vai ser se acontecer isso, se acontecer aquilo. Eu estou livre da ansiedade, porque eu tenho alguém para quem eu posso transferir a minha ansiedade. Eu fico livre do domínio da ira sobre a minha vida. E a ira, a raiva, o ódio, são expressões de algo íntimo, de algo interior, que eu agora me desfaço disso. Eu não preciso mais reagir dessa forma diante das adversidades que surgem na vida. Eu posso me libertar desse meu gêniozinho, sabe? Aquele gêniozinho pavio curto. Não, eu me liberto disso. Eu me liberto do medo da morte. Eu me liberto da falta de paz. Eu me liberto destas coisas todas. Ou eu sou libertado destas coisas todas. Elas são características de viver no império das trevas. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E ele rouba a paz, ele rouba o sossego, ele mata a alegria, ele tira a esperança. Não. Eu agora quero viver a vida abundante. Para isso, é Cristo. Ele me libertou. Não faz mais sentido eu e você continuarmos vivendo como se estivéssemos ainda no reino de trevas. Não faz sentido. Eu posso em Jesus ter a oportunidade desta libertação íntima, interior. Eu não saio do lugar, mas o senhorio sobre mim mudou. Sai um imperador e entra o rei que cuida de mim. Eu não quero levar a vida em tom menor. E eu espero que você também não queira levar a vida em tom menor. A vida, ela é para ser em tom maior. Porto de Galinhas, não, seja só um turista lá. Seja só um turista. Esquece que aquilo ali serviu para que muitos fossem maltratados. A vida tem que ser vivida com Jesus, para Jesus e por Jesus, para a glória dele. Ele nos libertou. Libertação apenas nele. Curva a sua cabeça, eu quero orar, e eu quero orar de forma também específica. Quero convidar você a levar a sério a palavra de Deus. Você já foi liberto? Já foi liberta? Tem certeza de que não está mais escravizado a trevas? Tem certeza de que essa prisão, ela já foi aberta e você já saiu de lá porque confessou e entregou a sua vida a Jesus Cristo? Não perca tempo. Não perca tempo. Não seja como aquele escravo que teve a oportunidade de ser liberto e preferiu continuar escravizado. Vamos orar. Senhor, nós queremos honrar-te com as nossas vidas, porque o Senhor fez por nós algo que nós não podemos fazer. Homem algum pode obter a sua própria salvação. Ninguém está capacitado a pagar o preço da sua libertação, porque a morte é espiritual. As trevas, elas dominam no reino espiritual. A escravidão que o homem e a mulher experimentam desde o seu nascimento é a escravidão da alma. Mas o Senhor pode libertar. E o Senhor faz isso não por meios extravagantes, o Senhor faz isso pela simples e pura mensagem do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Tudo isso para a nossa justificação. Eu quero
junto com os meus irmãos e irmãs que conhecem a Cristo. Eu quero dar graças ao Senhor por isso. Mas ao mesmo tempo eu quero clamar junto com os meus irmãos e irmãs por alguém que porventura, estando entre nós, ainda resista ou discuta com o Evangelho. Que o Senhor docemente, gentilmente, o Senhor remova a cegueira da sua mente, por favor. Oramos e pedimos isso em nome de Cristo. Amém.